Antes de prosseguir com esse vídeo, tem aí, cara, um recado especial. Flamengo e Central Córdoba. Central Córdoba e Flamengo. Jogo na Argentina. Caravana do Haroldo. Eu tô aqui, ó. Pacote, tá? Que inclui passagem aérea, Rio, Buenos Aires, Santiago del Estero, depois Buenos Aires, Rio. Uma diária, ida e volta, tá? Tudo incluído. Uma diária em Buenos Aires, no Hotel Embaixador, com café. 2 diárias em Santiago del Estero, com café da manhã. Preço por pessoa. Apartamento individual, 6.950. Para conhecer a Argentina, para acompanhar o Mengão na Argentina, que a Caravana do Haroldo tá aí na descrição e no comentário fixado. Aproveite. É agora para você viajar, acompanhar o Mengão lá na Argentina. Cara, ainda dá tempo, semana que vem. Jogo decisivo, é o jogo mais importante do momento do Flamengo. É o jogo da vida do Flamengo. Apartamento duplo, 6.295. É viagem internacional, gente. O dólar tá alto, mas, cara, é a viagem do ano. É a viagem do momento aí dessa primeiro semestre aí, antes do Super Mundial. Essa é a viagem. É a viagem do semestre. Apartamento triplo, 6.020. Entrada de 800, saldo em até 6 vezes no cartão, tá? Então, a gente tem aí os voos Rio-Buenos Aires, Santiago del Estero, Santiago del Estero, Buenos Aires, Rio, tá? Pode ligar aí, chamar no zap 21 99697 2016 ou 21 96404 9020. Novamente, 21 99697 2016 e 21 96404 9020. Caravana do Haroldo, garanta agora. É a viagem do momento, o jogo contra o Córdoba. É o jogo decisivo do momento. Ele fez de novo. Pois é. O Renato Gaúcho, que eu adoro, já falei pra vocês que eu acho um excelente treinador, foi ídolo pra mim, muito mais ídolo no Flamengo do que no Fluminense. O título da Copa União, Campeonato Brasileiro de 87, ele acabou com aquele Campeonato Brasileiro. Pra mim, brasileiro é 1000 vezes mais importante do que o Campeonato Carioca. Inclusive, tem proposta de redução do Flamengo aí pro Campeonato Carioca. Tudo bem, tem o fator de que o Flamengo estava, inclusive usava essa camisa o ano do centenário, essa camisa nova comemorativa aí, licenciada do Flamengo nas lojas, é linda, linda. Mas pra mim, aquele título ali, o Flamengo tem, cara, tá chegando a 40 títulos estaduais. 40. O brasileiro é muito mais importante do que um título estadual. E aí as pessoas acham, porque o Renato, gol de barriga, não sei o quê. Pra mim, títulos pelo Flamengo, como o da Copa União de 87, muito mais importante aí do que o Carioca. Bem, a gente tá chegando aqui, a gente vai falar sobre muita coisa. O Renato fez de novo, né? Independente de qualquer coisa, ele fez e os torcedores, óbvio, reagiram, não gostaram da declaração. Eu mesmo vou dar uma resposta, porque eu acho que ele viajou na batatinha, né? A gente vai falar aqui também sobre a questão do Wesley, né, cada vez mais perto de ser vendido. A gente, inclusive, tem um posicionamento de fonte ligada à diretoria sobre a questão do Wesley, tá? Porque o Globo Esporte trouxe realmente que o jogador deve ser vendido, deve ser negociado. Olha, e a gente vai trazer aqui também algumas informações dos treinadores do Flamengo, tá? Ex-funcionário do clube acabou entregando algumas situações aí antigas de cada treinador, de Sampaoli, Rogério Ceni, Tite, Vitor Pereira, contou tudo. E ex-funcionário do Flamengo também detonando ali as atitudes do Gabigol. A gente traz aqui também possibilidade, Jorge Jesus na seleção, já que o Ancelotti, ele não vem mais. Não. A gente não vai falar só de Jorge Jesus. A gente vai falar também do técnico do Palmeiras. E aí, meus amigos, tem uma outra situação que eu vou falar com vocês. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet oficial da Nação, né? Ontem bateu, hein? Bateu porque o Atlético Mineiro empatou com o Maringá e empatou um pênalti puxando camisa. Olha, eu vou falar para vocês. Vergonhoso. Alô, CBF,
vergonhosa, tá? A atitude do VAR, o que for, cara, é absurdo. Maringá foi operado contra o Atlético Mineiro. Era para ganhar o jogo, era pênalti, não foi marcado. O Galo de Plata, que eles fizeram um galo gigante lá na frente do estádio, é o Galo de Plata. Não merecia, né, empatar. Mas, de qualquer forma, a nossa odd da secada, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, diversão não é investimento, ela bateu e está batendo sempre. A gente vai estar sempre trazendo para vocês aí as melhores dicas na plataforma vizinha. Você já pode se cadastrar lá, né? Então a gente está sempre trazendo para vocês. Cara, para mim, essa situação aí do Atlético tá estranha, hein? Essa situação do Atlético tá estranha. Tem uns times aí da Série A que eu vou dizer para vocês que rezar para não cair, hein? O Santos, por exemplo, nada contra o Kleber Xavier, contra o trabalho dele lá com o Tite. Pô, é um cara gente boa demais. Mas vai ter trabalho, hein, Kleber Xavier? Vai ter trabalho no Santos, hein? O Santos do Neymar, candidatíssimo a cair o Santos. E aí eu queria começar falando com vocês da questão do Renato Gaúcho, né? A gente tem aqui, pô, pessoal, cara, tá viralizado esse negócio do ele não vem mais. Aí fizeram com o meu vídeo, ó. Fizeram com o meu vídeo, olha isso. Botaram o Neymar. Não, olha, percebe só no começo, ó, o Neymar. Carlo Ancelotti. Tudo isso é fã pro Carlo Ancelotti. E ele não veio. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. Ai, meu Deus do céu, cara. O pessoal é muito engraçado. O pessoal faz aí uns memes aí muito engraçados. Cazé TV, hein? Cazé TV fazendo essa brincadeira aí dela não vem mais. Que loucura, cara. Bem, vamos lá. Eu tenho aqui, então, a declaração do Renato Gaúcho para passar para vocês. Vamos acompanhar, ó. Que você vê uma equipe da Série A, vai enfrentar uma equipe da Série C, Série D. Vai ter goleada hoje. Aí eu dou exemplo pro teu colega. São Paulo, muita gente pode falar, eu não tenho nada a ver com os outros clubes, mas eu só estou dando exemplo. Enfrentou uma equipe também da terceira divisão. Ganhou apertado, 2-1. O Internacional, todo mundo está falando que é um grande candidato a ganhar o título brasileiro. Ganhou de 1-0. Um time da quarta divisão também. Nos acréscimos. O Atlético Mineiro parece que empatou. Empatou e o Fortaleza parece que empatou também com equipes de terceira e quarta divisão. Aí eu pergunto para vocês, se fosse só Fluminense, se as outras equipes tivessem goleado, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Não, imagina. E hoje nós não temos mais aqueles jogadores que decidem as partidas. Ué, não tem o Arias, não tem o Lescano, não tem o Canóbio? O torcedor ele tem que saber, tem que viver a realidade do futebol. Ué, mas eles são caros. 2, 3 clubes grandes hoje no Brasil que Começou, tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Contrato grandes jogadores. Jogadores decisivos. Jogadores acima da média. Ah, tá. Os falando do Flamengo, tá? Não tem esse dinheiro. Não tem dinheiro. Então, não adianta. Vai enfrentar um clube da terceira divisão, quarta divisão. Meu amigo, é qualidade. É qualidade. Qualidade, hoje terceira, quarta divisão. Infelizmente, o futebol brasileiro ele tá mais nivelado para baixo do que para cima. Tá nivelado para baixo, então vamos lá. Renato Gaúcho, me ajuda a te ajudar. Você tem jogadores, Canóbio, Cano, Ganso, Arias, você tem jogadores aí de nível de seleção, caríssimos, com salários acima de 1 milhão, com salário acima de 700 mil, 800 mil, né? Não sei exatamente quanto ganham os jogadores do Fluminense, mas salários altíssimos, e eles estão nivelados com Série C e Série D. Então, peraí, vamos promover aqui uma redução, né? É mais fácil a gente promover uma redução do salário dos jogadores do Fluminense e dos times que estão empatando e perdendo para esses times de Série C e Série D. Isso não tem explicação, Renato. Pô, não tenta tapar o sol com a peneira. Isso não existe. Isso não existe, nivelado com C e D. Então, os caras lá trabalham em loja, trabalham na companhia de gás, trabalham com entrega, fazem Uber.
jogadores de Série D? Porque tem que completar o salário deles, que é baixíssimo. Enquanto que aqui os caras, na Série A, os caras ganham 700, 800 mil, 1 milhão. Então reduz o salário dos caras. Porque se está nivelado, então está errado. Reduz o salário dos treinadores também, né? Teu caso. Tem que reduzir muito, que você está recebendo, acho que... Quanto é que ele ganha no Fluminense? Eu nem sei, é mais de 1,5 milhão. Salário altíssimo. É o maior salário que o Renato já recebeu na história do Fluminense, todas as passagens. Então, reduz também. Já está nivelado com a Série D, então reduz o salário também, né, Renato? É melhor, né? Agora, ele falou de novo, gente. O Renato falou de novo. Me ajuda a te ajudar. Renato, quando era o Jorge Jesus, você falou que quando tivesse um time daquele na mão, que se tivesse um time de 200 milhões na mão, você também ganhava tudo. Infelizmente, realmente teve uma falha na final da Libertadores, mas infelizmente você teve o time de mais de 200 milhões que você falou, estava até mais forte naquele ano o teu time, e você não ganhou. Você não ganhou. Agora você está falando de novo, que tem 2 ou 3 times, está falando do Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Ele tá falando claramente do Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Ele perdeu para o Botafogo, perdeu Carioca para o Flamengo, está falando do Palmeiras, Botafogo e do Flamengo. Ele está dizendo que esses times têm mais dinheiro para contratar e que por isso não dá para performar igual a eles. De novo, o Renato com o mesmo discurso do dinheiro. Pô, não faz isso não, Renato. Pô, fica feio pra caramba isso, cara. Esse discurso fica feio pra caramba. Não dá, porque você já teve time milionário na mão e não deu em nada, tá? Tava falando do Carioca. Olha, segundo o Gilmar Ferreira, o Flamengo apresentou a proposta com redução de 5 datas e final única em 2026. Os clubes gostaram do modelo e se reunirão no arbitral da federação para aprovar a nova fórmula, tá? O Flamengo propôs aí a mudança, a apresentação aí dessa proposta com redução de 5 datas. Isso aí seria espetacular, ajudaria demais na temporada que tem aí o Super Mundial. Então, reunião realizada nesta terça-feira, os clubes do Rio alinharam um novo modelo e a fórmula é ainda melhor do que a publicada no Extra, no próprio Gilmar Ferreira, há um tempo atrás. O estadual seria disputado em apenas 10 datas, 5 a menos do que a edição deste ano, permitindo a pré-temporada dos clubes no ano de Copa do Mundo. A ideia, a partir do Flamengo, será votada num próximo encontro. Sensacional. Eu acho que essa é a solução para diminuir as datas. Eu já vinha falando isso sobre estaduais, era necessário que isso acontecesse. A gente precisa diminuir as datas dos estaduais. Olha, a gente ontem trouxe a informação de que o Jorge Jesus, com ele não vem mais do Ancelotti, o Jorge Jesus ganhava força. Agora o nome que surge com força também é o de Abel Ferreira. Foi o Mauro César Pereira que trouxe primeiro. O Abel Ferreira ganha força aí e a CBF avalia o treinador do Palmeiras para a seleção. Então, o treinador do Palmeiras vem ganhando força na entidade máxima do futebol nacional. Informações do Mauro César Pereira e do André Hernan, tá? As duas opções aparecem como as mais prováveis e agora eles vão decidir. O plano A segue sendo... Agora acabou, plano A, Ancelotti. Agora o plano A é Jorge Jesus, tá? Que tem o sonho de vestir a camisa da seleção, treinar o Brasil. Um ponto negativo é a relação dele com o Neymar. Segue essa lenha. Não teve um bom relacionamento com ele no Al Hilal. Na verdade, foi aquela saída lá, aquela situação toda. Já o Abel Ferreira, trabalha no futebol brasileiro desde 2020, é considerado, desde aquela temporada, um dos principais técnicos do país. Coleciona títulos, Libertadores brasileiro, 2 brasileiros, Copa do Brasil, e é hoje o plano B, mas que pode ser o A pela questão do péssimo relacionamento do Jorge Jesus com o Neymar. Eu acho que isso não pode ser o fator definidor de técnico. Já vi alguns jornalistas falando, eu acho que não.
não deve ser o fator que defina técnico, o relacionamento do Neymar, desde quando o Neymar é mais importante do que o restante do elenco, do que o treinador. Cara, pelo amor de Deus, o Neymar não é mais aquele jogador. Ele ainda pode ter o último ato, ser campeão, pode ser importante na campanha do título, mas ele não pode ser considerado o fator desequilibrante do Brasil mais. Não é. Hoje, muito mais o grupo que você vai montar do que um craque em si. O Neymar, ele joga bola, ele é muito bom jogador quando está bem fisicamente e quando ele quer, mas não pode ser utilizado como esse parâmetro, essa situação. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, a verdade é essa, né? Vamos lá. A gente teve aí ex-Flamengo detonando a atitude de Gabigol nos bastidores. Gabigol que a gente enfrenta no final de semana, a gente enfrenta o Cruzeiro, e que a situação lá não está muito boa. E a gente teve o Smigol, ex-repórter da Flamengo TV, ainda era Flá TV na época, falando o seguinte: o Gabigol é um cara difícil. É uma estrela, tem essa parada, a gente nem chegava, nem falava. Se ele desse bom dia, eu respondia. Se não, também ok, sabe como é. Quando entrou na fase ruim, que ficava no banco e não fazia gol, aí que eu evitava mesmo. Eu vou quando está ganhando, alegria, artilheiro, festa, mas quando está perdendo, o Smigol dizendo que evitava certos momentos com o Gabigol. Já fazia 2 anos que no Flamengo não estava legal, e aí não dá. Muita gente fala aí do relacionamento difícil com o Gabigol, mas hoje, lá no Cruzeiro, quem está causando mais problemas, por incrível que pareça, é o Dudu. Né? E a gente trouxe ontem que o pessoal do Flamengo, a diretoria, não quer o Dudu no Flamengo. Olha, os empresários do Wesley estão na Europa. Informação do nosso amigo Flazoeiro primeiro, né? Ele trouxe agora todo mundo confirmando também, e ainda bem, né? Hoje em dia todos dando crédito, normal. O Globo Esporte agora trouxe que o Flamengo projeta pelo menos 225 milhões de venda, e que ainda não recebeu propostas oficiais, né? Oficiais no papel, não recebeu, né? Carta, e-mail, papel timbrado, não recebeu, mas a expectativa é que o lateral saia mesmo no meio do ano, tá? Então, confirmado, os empresários estiveram mesmo na Europa. Eu ainda falei para vocês que eles não iam só na Inglaterra, que eles iam em outros países, informação que a gente teve. Então, um dos países foi a Inglaterra, mas também tem Itália, França, Espanha, tá? Então, teve uma reunião com clubes de outros países, eles confirmam a nossa informação aqui agora, tá? Entre eles que disputam a La Liga, primeira divisão da Espanha. O intuito foi conhecer projetos e também estreitar laços com os europeus, preparando o terreno para a venda milionária. A viagem não tem relação com o Flamengo e ainda não houve reunião com o rubro-negro após a passagem do staff pela Europa. Também não chegaram propostas, apesar de alguns times terem mostrado interesse. De qualquer forma, o clube carioca já vem se preparando para negociar o jovem, que recebeu investidas nos últimos anos. A expectativa é de receber valores entre 35 e 40 milhões de euros, ainda mais com convocação recente. A proposta que foi negada no ano passado do Atalanta era de 120 milhões de reais na época, na cotação. O Flamengo acabou não vendendo, né, por detalhe, em cima da hora, né, não mandou documentação e foi a melhor coisa, porque o jogador ajudou o Flamengo a ser campeão e ainda por cima valorizou muito. Né? Então, a gente teve essa oportunidade de ver aí o Wesley crescendo muito nesse período. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o Flamengo hoje ele é um jogador ali imprescindível, no qual eu acho que o Flamengo, se conseguisse segurar, seria importante. Vendia outros garotos ali da base e tal, mas o Wesley... Mas, pelo visto, o negócio está caminhando e o Flamengo deve mesmo vender o Wesley, que venda após o Super Mundial. Ele já falou, né, já deixou claro em entrevista que ele quer jogar o Super Mundial pelo Flamengo. Olha só, trazer para vocês aqui aspas importantes aí que foram divulgadas. O Diego Ribas falou sobre uma situação curiosa que aconteceu. Falou sobre o Jorge Jesus, uma história curiosa do Jorge Jesus.
O primeiro dia do Jorge Jesus, para mim, falou com o Duda Garbi, né? Do um assado para... Né? Ele arrebenta. O primeiro dia do Jorge Jesus, para mim, foi um desastre, porque eu faltei no primeiro dia, fui de férias para os Estados Unidos, estava uma pressão do caramba, precisava dar uma descansada com a família. O Jorge Jesus chega todo disciplinadão, durão, e eu perco o voo. Tô no avião e deu um problema no ar-condicionado, e aí os caras cancelaram, eu falei, cancela o voo, só amanhã. Eu falei, cara, não faz isso. Pediu, pelo amor de Deus, não cancela o voo e tal. Aí meus companheiros me contaram que ele ficou pelos corredores. Onde estás, meu capitão, pá? Onde está meu capitão, pá? Como é possível? Meu capitão não aparece no meu treinamento, pá? E eu desesperado, sem dormir, apareci no outro dia e ele acabou comigo. Você não sabe o que é ser capitão. Usa essas faixas no braço e não tem a mínima ideia do que isso representa, pá. Tu tens que ser exemplo. E me metralhando, eu falei, mas mister, deu problema técnico. E ele, que problema técnico, pá? Saíste 4 dias antes, pá. Não vai dar problema em 4 aviões seguidos, pá. Só que aí entra a parte que é muito boa. Eu falei, mister, desculpa, vacilei, mas você vai ver a partir de agora quem eu sou. Depois zerou, então vamos ver quem você é, né? Falou o Diego aí na entrevista. Depois de meses, ele deu uma entrevista falando que fui o melhor capitão que ele já trabalhou. Eu acho que é isso, né? É muito isso. O perfil do Jorge Jesus chegou muito contundente, muito confrontador. O jogador brasileiro tem dificuldade em ser confrontado. Nós, jogadores, somos bajulados. Isso é um perigo. Jogadores são bajulados, isso é um perigo, diz Diego Ribas. E a gente tem aqui também, ó, uma outra declaração interessante aqui, que é do ex-diretor de imprensa, gerente de comunicação do Flamengo, da gestão do Rodolfo Landim, o Vinícius Castro. Ele fala o seguinte: o Flamengo vence o Fluminense no primeiro jogo e já estava meio aos trancos e barrancos ali, né? O trabalho não engrenava. Depois disso, vai enfrentar o Alcas e muda o time inteiro. Nenhum jogador entendeu nada do que ele fez. Os atletas já voltaram sem entender o que o treinador queria. Eu acho que alguma coisa aconteceu nesse meio tempo entre o jogo do Alcas e o jogo do 4-1 para o Fluminense, que a coisa foi para um caminho ruim. Ele contando da saída do Vitor Pereira, que o Flamengo perde para o Alcas, ninguém entendia as coisas que ele pedia, ou as mudanças que fazia no time, mudou muito. E que aí chega para jogar contra o Fluminense, perde de 4-1. Depois de ter ganho o Fluminense no primeiro jogo da final. Ele também relembrou o isolamento do Jorge Sampaoli. Olha, cara, hoje um dia de muitas revelações, né? Teve do Gabigol, do Jorge Jesus, agora do Vitor Pereira, agora do Sampaoli. Sampaoli só fala com a equipe dele. No dia a dia, ele meio que só fala com a equipe dele. Não se reporta a nenhum outro funcionário do staff ou comissão técnica do clube. Tanto que ele tem um gerente dele para falar com os outros departamentos. Que loucura isso do Sampaoli. Mas E olha só, o Sampaoli ficou um tempo no Flamengo, e não só eu, mas se eu troquei aí uma dúzia de palavras com ele, deve ter sido muito. Gente, que loucura essa situação aí do Jorge Sampaoli no Flamengo e em outros clubes também, porque ele não vai ser dessa forma só no Flamengo. Ele é dessa forma em tudo quanto é lugar. Sobre ainda a questão do Renato Gaúcho, né, ele fala sobre Renato Gaúcho, o Vinícius Castro, e fala também, isso lá no Só Resenha, tá, gente? Tem um canal chamado Só Resenha, tem no Insta, tem no YouTube, vale a pena ir lá se inscrever, acompanhar. Os caras têm umas entrevistas fantásticas aí com ex-funcionários de clube, com jogadores, ex-jogadores. É muito legal. Olha só, ele falou sobre o Renato Gaúcho, sobre a questão daquela Libertadores. Ele merecia ter conquistado aquela Libertadores contra o Palmeiras. Ele sentiu muito. Eu estava naquele vestiário e se fosse pegar as 3 finais, foi a que o Flamengo jogou melhor. O Renato ficou extremamente sentido, sentiu muito. Foi triste levá-lo para a coletiva para ele ter que falar. A final é num sábado. Na segunda-feira o Marcos Braz me pede para ir na casa dele. Eu chego lá, Renato tá lá, tá desolado,
porque a gente foi para lá para construir a nota do anúncio da saída dele. E ele falou, faz como vocês preferirem. E eu falei, professor, tem que ficar bom para você também. Você foi finalista da Libertadores, teve bons números, vamos fazer a coisa com um pouquinho mais de humanidade. É triste, cara, é triste. Nessa situação aí, o Renato merecia muito esse título. Sobre o Rogério Ceni e o Tite, o ex-funcionário do clube, o Vinícius Castro, falou o seguinte, adoro os dois. O Rogério é extremamente profissional e perfeccionista. E o Tite foi um dos caras que fez uma coisa que nenhum outro fez. Ele deu cesta de Natal para todos os funcionários do CT de 2023 para 2024. Só que ele ficou muito tempo na seleção. Quando ele volta para esse dia a dia, ele pega o dia a dia do Flamengo com a porradaria que é o Flamengo todo dia, que tem jogo de 3 em 3 dias. Uma coisa é você estar na seleção, olha aí o que eu falava, gente. Olha aí, ó, gente de dentro, né, que estava lá dentro falando. E uma coisa é você estar na seleção, que tu se apresenta a cada 2 meses. Faz uma semana de data FIFA. Flamengo é noticiário todo dia, né? A cada dia, falou das páginas no Instagram, a cada dia surge um canal novo no YouTube. E é verdade. Tá uma loucura. Cada dia tem mais canais no YouTube. Eu vejo que ele teve um pouco de dificuldade para lidar com isso. É um cara que não gostava muito de conversar pós-jogo com assessor. Tem isso também, tá, gente? Mas o Matheus e o Kleber, que agora está no Santos, conversavam muito. Então a gente conseguia construir um negócio legal. Então a gente vê aí o Flamengo, né, do Tite, ele com dificuldade, né, segundo quem trabalhava, de lidar com esse pouco tempo entre os jogos, essa questão. E eu falava muito isso. Que no tiro curto ele estava acostumado na seleção e que no Flamengo ele teve dificuldade por ser essa correria, né, todo dia. Olha, dá os parabéns aí, o jogo foi duro, o Flamengo venceu 80-77 o Caxias do Sul e abriu 2-1 na série. O Flamengo aí nas oitavas de final do NBB, então venceu lá no Tijuca Tênis Clube ontem 80-77, Flamengo 2-1 contra o Caxias do Sul na série. O Flamengo agora, o próximo jogo será sexta-feira, novamente contra o Caxias, buscando aí abrir 3-1 na série. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!